Olá, seja bem-vindo a mais esse momento de meditação, reflexão. Hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto que talvez passe desapercebido por muitas pessoas, mas você já se perguntou por que a Bíblia tanto nos compara como uma árvore? E por que dessas comparações? Eu não sou nenhum botânico, eu não sou nenhum especialista aqui em questão de plantas, mas algumas coisas que eu posso ver que pode servir como edificação para a nossa vida, edificação para a nossa fé. Alguns exemplos que nós podemos ver das nossas próprias plantas, e isso traz-nos um ensinamento muito profundo e muito abençoadores que pode edificar as nossas vidas. E não é à toa que Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor que sabe tudo, nos compara muitas vezes como árvores. Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu aprendo a questão da árvore é que toda árvore ela começa como uma semente, e essa semente, quando ela é colocada na terra, quando essa semente ela é jogada na terra, ela vai para debaixo da terra, e onde ninguém dá muita importância, ninguém consegue ver, ninguém consegue entender, aliás, nem se aperceber o que ela está fazendo ali. Mas o certo é que quando a semente é jogada numa terra e essa terra é produtiva, a semente ela começa debaixo da terra, ainda nem percebido ali pelos olhos humanos, mas essa semente ela começa a criar, ela começa a germinar, ela começa a tomar uma forma imperceptível aos olhos humanos, mas algo maravilhoso acontece quando essa semente ela começa a germinar ainda debaixo da terra. Nesse processo de germinação da semente, ainda debaixo da terra, ela começa a criar raízes que vão se aprofundando. Interessante que toda árvore, primeiro ela cresce para baixo, ela cresce criando uma base, ela cresce criando raízes que vão não para cima, elas vão para baixo e para os lados. Isso é algo imperceptível aos olhos humanos, mas isso está acontecendo a todo tempo quando uma semente está germinando. E aqui eu tiro uma primeira lição daquilo que uma árvore nos ensina. É que muitas vezes a nossa vida parece tão insignificante, parece tão... muitas pessoas não dão importância, parece que nós nem existimos muitas vezes, mas nós estamos ali no coração de Deus, nós somos como semente, às vezes imperceptível aos olhos humanos, mas estamos ali germinando, estamos naquele processo de germinação para se formar uma grande árvore. Por isso eu quero falar para você que me escuta através desse vídeo, sabe de uma coisa, ainda que as pessoas te desprezem, ainda que as pessoas não percebam que você exista, sabe de uma coisa, existe um Deus no céu que vê todas as coisas, vê o profundo do teu coração, vê o oculto e o escondido. Ele sabe quem você é, ele se importa com você. E assim como uma semente imperceptível, sabe de uma coisa, você vai germinar e vai se tornar uma árvore bonita. E nesse processo de germinação da árvore, ali da semente, quando ela começa então ali se espalhar as suas raízes, começa a se desenvolver naquele momento ali, nasce primeiro, a primeira coisa que aparece em todas as plantas é chamado de caule. É aquela parte verdinha que aparece ali em todas as primeiras aparições de qualquer planta. E o interessante é que quando essa planta, quando esse caule aparece na superfície, onde começa a ser um pouquinho mais perceptível a sua aparição, o interessante agora é que essa planta que já tem um caule, ela não só começa a tirar nutrientes da terra, como também começa a ter ali, neste momento, agora que ela começa a aparecer sobre a face ali da terra, ela começa a receber calor, ela começa a receber luz solar. E essa luz solar aí alguns bons estudiosos aí sabem que e quando ela recebe essa luz solar, ocorre um fenômeno muito importante para toda planta, que é chamado de fotossíntese. E agora não somente essa semente que já virou um caule, ela começa a tirar nutrientes do solo, como também começa agora a receber a luz solar e o calor que vem do sol.
Segundo princípio que eu aprendo com as plantas é que quando na trajetória da nossa vida, quando a gente começa a aparecer um pouco, nós temos a garantia que o sol da justiça, aquele que brilha para todos sempre, ele sempre virá ao nosso socorro, ele sempre virá aquecer as nossas vidas, nós nunca estaremos sozinhos, mesmo quando as pessoas às vezes começam a perceber que alguma coisa começa a acontecer em nossas vidas. O Deus que criou os céus e a terra continua cada vez mais guardando as nossas vidas e mandando força, ajuda para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Por isso eu aprendo uma coisa, querido: em todo tempo Deus é bom. Deus, ele está sempre presente, como diz o salmista, ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, na hora que parece que tudo vai terminar. Não, Deus permanece no seu alto e sublime trono e continua com o controle de todas as coisas e continua querendo te ajudar em todo o tempo. E depois, então, que esse caule começa a se desenvolver, começa ali a se formar, então, uma pequena árvore. Começa aquele caule que era verde, começa a ficar já marrom e começa a crescer e começa a criar as primeiras, através de ramificações, que são chamados de galhos. E esses galhos começam a dar folhas. E essa árvore, que já é considerada uma árvore, embora pequena, começa ali a dar os seus primeiros benefícios ao ser humano. Ela começa então a trazer sombra às pessoas. Aquela pessoa, embora pequena aquela árvore, mas ela tem folhas e as folhas provocam sombra para o refrigério de alguns homens ou de alguns animais, daqueles que precisam, naquele momento de sol, de grande calor, ali poder ter ali seu momento de descanso. E as folhas servem justamente para isso, para trazer um refrigério àqueles que precisam. Terceira lição que eu aprendo: eu e você, querido, nós fomos chamados para abençoar pessoas. Isso sempre foi desejo de Deus, sempre foi propósito de Deus, para eu e você fôssemos bênção para outras pessoas. Quando nós entendemos que nós fomos feitos para abençoar pessoas, querido, fazer sombra como as árvores fazem, nós estamos cumprindo um dos propósitos de Deus, que Deus nos criou. E o mais interessante é que quando essa árvore ela começa a se desenvolver, ela então começa a dar os seus primeiros frutos. E os frutos todo mundo sabe, né? E como é bom, né? Aqui eu estou rodeado, aqui vocês podem ver, estou rodeado aqui de árvores, de algumas árvores que são comestíveis aqui, né? Que dão fruto comestível e outras que não. Mas nós somos aquela árvore que dá fruto comestível. E como é bom, né, ter um pé de macieira na sua casa, né, e você vê um pé de manga, né? Eu gosto muito de manga. E como é bom a gente ter um pé, né, de uma mangueira. E quando chega ali o momento ali dos frutos, aí ver aquelas mangas bonitas, ou a macieira, aquelas maçãs bonitas, isso é muito maravilhoso, isso é delicioso você poder ver e poder saborear essas frutas. E aqui eu aprendo uma quarta lição que as plantas, que as árvores nos ensinam. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo também nos falou. E aqui eu aprendo uma quarta lição com as árvores. Toda árvore deve dar fruto. Isso é um dos princípios que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou. Ele falou que toda árvore deveria dar frutos, deveria dar bons frutos. E o fruto, ele serve para matar a fome das pessoas. Ele serve para matar a fome dos animais. E aprendendo mais uma vez com a árvore, eu quero te fazer uma pergunta. Que fruto você tem dado para matar a fome dessa geração que está tão faminta, tão desesperada de Deus? O que você tem gerado? O que você tem aí dentro de você que pode aflorar, que pode aí gerar frutos para que outras pessoas sejam abençoadas? Porque a bem da verdade, porque aqui eu quero te chamar a atenção a uma coisa. A árvore, ela tem dois destinos. Aquela que dá fruto, ser regada para que dê cada vez mais fruto e produza mais fruto e abençoe muitas pessoas, muitos animais, muitos seres humanos. Ou a árvore, aquela que não dá fruto, ela será cortada com um machado, será lançado na fornalha. E aqui eu quero trazer essa lição para você.
Nós não podemos fugir desses dois destinos. Ou nós seremos árvore que dá fruta, e aqui quero fazer também uma advertência, que toda árvore que dá fruta, ela leva pedrada. Isso é normal, mas é melhor levar pedrada do que levar com machado. Porque aquela que leva com machado, ela é cortada e é lançada na fornalha, onde o fogo nunca se apaga. Mas aquela que dá fruto para matar a fome da humanidade, essa será regada e essa permanecerá para todos sempre. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós demos muitos frutos para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, quero convidar você aqui para se inscrever no canal, deixar aqui embaixo seus comentários, deixar também o seu like. Isso nos ajuda a divulgar a mensagem de Deus por esse mundo afora. Isso foi uma das formas que Deus nos concedeu aí para poder divulgar a sua mensagem. Isso nos ajuda muito quando você se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like, deixa o seu comentário. O algoritmo do YouTube, ele entende que essa mensagem é relevante e isso então divulga para muitas pessoas. Por isso eu conto com o seu apoio. E eu vou ficando aqui com essa mensagem que possa abençoar a sua vida, que possa te trazer uma reflexão, olhando para as plantas e aprendendo com elas, que elas têm muito a nos ensinar. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo.